Então pense nisso. Qual foi a coisa mais estranha que você já fez para o trabalho? Escrevendo centenas de páginas de relatórios inúteis ou anotando luzes de férias? Bem, há um cientista lá fora que passou 100 dias abaixo da superfície do Oceano Atlântico. Dr. Joseph Dieterich, ou melhor, Dr. Deep Sea, como ele gostaria de se chamar, estava vivendo na água como parte do projeto Neptuno 100. Este projeto é um estudo a longo prazo de como a compressão afeta os humanos, tanto fisiologicamente quanto psicologicamente. Dr. Deep Sea, que é um engenheiro biomédico e professor associado da Universidade de South Florida, foi para baixo do oceano para ver se a pressão aumentada pode ajudar os humanos a viver mais tempo e prevenir problemas de saúde que vêm com a idade antiga. Desde o primeiro dia da missão, Dr. Dieterich estava ativamente compartilhando o que estava acontecendo em suas redes sociais. Ele mencionou que outro objetivo importante para ele era inspirar cientistas de diferentes gerações para estudar a vida no mar. Após 74 dias da missão, ele oficialmente colocou um novo recorde do mundo do Guinness para o tempo mais longo, vivendo em um habitat fixo de água subterrânea. Mas ele não só saiu na superfície depois e ficou os 100 dias planejados. O cientista definitivamente não estava cansado dessas 14 semanas. Ele colecionou dados, colaborou com outros pesquisadores, virtualmente ensinou um curso de engenharia psicomédica em sua universidade e chegou a milhares de alunos de 15 países online. Uma vez que a missão terminou, Dr. Dieterich foi convidado por sua família e amigos, a mídia e muitos fãs que seguiam o trabalho online. O Dr. Deep Sea agora tem 55 anos e ele afirma que viver no mar realmente o fez sentir-se 10 anos mais jovem. Os médicos que o convidaram e os resultados dos testes que eles tiveram até agora provaram o efeito de desagradabilidade. Nosso herói tem algumas melhorias no sonho e metabolismo. Ele também notou que seu corpo tinha se esgotado meio centímetro. Uau! 2.300 mais dias e ele estaria um pouco mais curto. Talvez. Provavelmente não. Se você quiser provar uma versão lenta do que o Dr. Deep Sea passou por, você tem duas opções. A primeira opção é a terapia de oxigênio hiperbárico. Você vai dentro de uma chambera especial, onde a pressão do ar é maior do que normal. Isso ajuda mais oxigênio a entrar nas suas alunas. Isso tem um efeito curativo no seu corpo. Muito oxigênio pode ser uma coisa ruim, então essas chamberas devem seguir regulações. Você também pode ficar no mesmo lugar onde o Dr. Duturi mora. É chamado de Jules Undersea Lodge, após Jules Verne, o autor de 20.000 Ligas sobre o Mar. É um apartamento de 2 quartos, localizado a 30 metros abaixo da superfície de uma laguna em Key Largo, na Flórida. Não se preocupe, seu apartamento de perspectiva não vai voar. Está ligado à cama do mar por estruturas de pernas. Há 3 janelas com uma visão direta da oceana e alguma vida marinha por fora. Muitas. Há também um centro de comandos que mantém o oxigênio, água e níveis de energia sob controle. Um congelador de ar mantém a temperatura confortável, e um chefe entra para cozinhar alimentos para os convidados, após pedido. Você não pode entrar apenas para ver se eles têm espaço, porém. Há alguns papéis envolvidos para cada convidado, e você terá que colocar algumas roupas e deixá-lo no quarto quente antes de entrar no apartamento agradável e confortável. Em relação ao Dr. Duturi, ele não planeja parar seus estudos sobre como os humanos podem sobreviver em ambientes isolados. Ele vai tomar um voo em um avião modificado, onde você pode experimentar zero gravidade, 3,35, várias vezes. Algo que não é para a doença do estômago. É o próximo passo para o sonho de se tornar um astronauta civil e viajar para o espaço em 2026. O Dr. Dietrich não foi o primeiro cientista a ficar sozinho em um local inusual para propósitos de pesquisa. O sociólogo italiano, Maurizio Montalbini,
Passou um total de 2 anos e 8 meses em cavernas para ver como a mente e o corpo humanos se lidariam com a completa isolação. Ele começou seus experimentos nos anos 1980. No fim de 1986, ele entrou em uma caverna nas montanhas de Apenines, perto de Acana, na Itália. Ele só voltou à superfície 210 dias depois, o que o tornou o recordeiro do mundo por passar o mais tempo em completa isolação naquela época. Montalbini sobreviveu a uma dieta de calorias altas de alimentos e medicamentos, muito como aqueles que astronautas usam em voos espaciais. Cientistas monitoravam sua saúde usando ferramentas especiais do lado de fora da caverna. Maurício depois quebrou seu próprio recorde e compartilhou que a única maneira de fazer um amigo de solitude, ao invés de lutar contra ele. Ele fez seus experimentos em colaboração com a NASA e universidades ao redor do mundo, e provou que a isolação afeta a percepção do tempo e dormir. Um designer interior da Ancona foi tão inspirado pelos experimentos que ela se voluntariou para participar de um similar em 1989. Stefania Follini passou 4 meses em um quarto subterrâneo, a 30 metros de altura, na caverna de Lot, no México. O experimento foi sobre os ritmos circadianos, aqueles ciclos de 24 horas que são parte do tempo interno do seu corpo. Stefania não tinha dúvidas naturais sobre qual tempo ou dia era. Cedo ou tarde, ela ficou acordada por mais de 20 horas e dormiu por 10 horas a um tempo. Então seu tempo biológico mudou para um ciclo de 48 horas. Ela ficou divertida lá embaixo graças a uma guitarra, um computador, 2 animais amigáveis, algumas gatos e algumas pássaros. Ela decorou a caverna com cortes de cartão quando ficou cansada e fez judô para ficar forte e flexível. Uma vez que o experimento acabou, o cientista que o convidou, Stefania, o pediu para adivinhar qual dia era. Ela sentiu que era o meio de março. Mas, na realidade, ela saiu da caverna em 22 de maio. Então ela perdeu a percepção do tempo e 17 libras. Suas alimentos foram super espalhadas por causa do novo regime dela. E porque ela comia principalmente frutas e arroz, ela tinha uma falta de vitamina D. Sabe aquele sentimento quando seus pais te dizem algo o tempo todo e você deseja que você possa prová-los errados? Bem, isso levou o Dr. Donald Unger a um experimento científico inútil. Ele quebrou os pés da mão esquerda 2 vezes por dia por mais de 50 anos. Ele não teve condições de saúde terríveis, ao contrário do que sua mãe lhe disse. É claro que essa evidência não pode ser suficiente para provar ou desprovar esse pensamento comum. Mas há outros estudos que mostram os mesmos resultados. Regine Gris, bióloga da Colômbia Britânica, Canadá, decidiu ignorar a sabedoria que todos sabemos. Dorma bem, não deixe os pés da mão esquerda se machucar. E deixou os pés da mão esquerda machucá-la, cerca de 180 mil vezes, tudo para a ciência. Ela fez isso para testar e encontrar os componentes mais efetivos para atrair e enganar os pés da mão esquerda. Uma vez que esses pequenos convidados desossiados entram no seu prédio, fazê-los sair pode ser complicado e custar muito. A bióloga, junto com seu time, decidiu ver se atrapalhos com feromonas podiam ajudar a enganar os pés da mão esquerda e detectar suas reuniões antes de multiplicá-los. Eles estavam perdendo uma peça de puzzle. O componente que os pés da mão esquerda usam para determinar que um habitat particular é um lugar seguro para eles se sentarem. E é assim que Gris se tornou um atrapalho para os pés da mão esquerda. Seu time conseguiu descobrir que o componente que eles estavam procurando era a histamina, que os humanos produzem durante respostas imunas. Os pesquisadores acreditam que isso significa que eles podem produzir atrapalhos químicos muito baratos para esses pequenos pés. O Dr. Kevin Warwick, formado professor de cibernética na Universidade de Reading, se tornou o primeiro cibólogo real do mundo. Ele conectou seu próprio sistema nervoso a um computador para ver como a tecnologia pode mudar a saúde. Ele implantou um aparelho na mão esquerda para transmitir seus próprios sinais neurônicos para uma máquina robótica e controlá-la.
Os cientistas acreditam que as implantações são a solução ideal para pessoas com problemas neurológicos, pois elas podem controlar objetos apenas pensando em se mover. E não tem que ser apenas sobre tratamento. Essa tecnologia pode ajudar todos os humanos a abrirem um potencial enorme se ligarmos o cérebro humano a um sistema de computador, ou AI. É isso por hoje. Então, se você pacificou a sua curiosidade, então dê o vídeo um like e compartilhe com seus amigos. Ou, se quiser mais, apenas clique nestes vídeos e fique no lado brilhante.